abraço e sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal Botafogo Meu Destino. Bom, pessoal, vamos conversar um pouco sobre esse jogo. Botafogo 0, Atlético Mineiro 0, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 4 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar, 12 pontos em disputa. Botafogo, 69 pontos. Palmeiras, 67. Palmeiras que tinha 64, com a vitória sobre o Bahia, de virada. Mais um jogo em que o Palmeiras joga mal, mas vence. Mas no final de tudo, o que importa, meu amigo, são os 3 pontos. São os pontos que dão o resultado final do campeonato. É quantos pontos que um time chega no final do campeonato que diz se esse time vai ser campeão, se esse time vai ficar na Libertadores, se esse time vai terminar no meio da tabela ou se esse time vai cair. São os pontos conquistados, não importa como. Mas essa diferença já existiu em diversos momentos desse campeonato. A diferença entre Botafogo e Palmeiras já foi de 1 ponto. E diziam, isso há muitas rodadas atrás. A imprensa esportiva falava o que está falando agora. Palmeiras encostou, Botafogo está sentindo a pressão, Palmeiras vai chegar, olha aí 2023 acontecendo de novo. Botafogo entra pressionado nos jogos, por isso é que não está conseguindo resultados. E isso está acontecendo mais uma vez. Durante o campeonato inteiro, a diferença entre Botafogo e Palmeiras já foi de 1 ponto, já foi de 2 pontos, já foi de 6 pontos, já foi de 4 pontos. E agora volta a ser 2 pontos. E olha, pensando de forma racional, é claro, nunca esteve nada ganho. Eu aqui nunca tive um discurso de vamos ser campeões. Eu nunca disse aqui, Botafogo é o melhor time da América, Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. Eu já disse sim, em diversos jogos. Eu falei, Botafogo tem um time melhor, tem um elenco melhor, mas precisa praticar isso dentro de campo. Mas eu nunca tive um discurso aqui extremamente otimista e nem passando uma ilusão. Não, aqui é sempre pé no chão. Mas também eu não adoto um discurso pessimista que está tudo perdido, que o desastre vai acontecer. Não. É claro, o Botafogo ainda só depende dele. Assim como o Palmeiras só depende dele. O campeão será aquele que fizer melhor pontuação nessas 4 rodadas finais. É aquele que conseguirá melhor implementar o seu jogo, aquele que conseguirá se defender melhor e aquele que conseguirá ser mais eficiente. E isso sim é um sinal de alerta, porque nos últimos 4 jogos o Botafogo fez 4 gols. Nos últimos 5 jogos foram somente 2 vitórias do Botafogo e 3 empates. E desses 3 empates, 2 foi contra times que estão lutando para não cair. Cuiabá já caiu. O Criciúma está brigando para não cair. E esses 2 empates foi jogando em casa. Então o sinal de alerta está ligado. E todos esses jogos em que o Botafogo não conseguiu vencer foi contra times que jogam fechado, que estacionam um caminhão da defesa e torcem para a bola não entrar. Criciúma foi assim, Grêmio foi assim, Cuiabá foi assim e Atlético Mineiro foi assim. Agora, o Atlético Mineiro ter essa postura realmente é algo ridículo, né? É algo ridículo. E eu quero já entrar numa questão aqui, antes de eu esquecer, porque eu acho muito importante falar isso.
Analisando tudo que tem acontecido, né, de notícia que tem surgido aí, esse vídeo está sendo gravado 10 horas da manhã e eu tenho visto muitos comentários, tem surgido aí notícias, né, narrativas. E eu vejo muitos comentando sobre isso. Duas coisas me chamaram a atenção. O que o Hulk falou no final do jogo. O Hulk disse que o Luiz Henrique havia falado, né? O Luiz Henrique havia provocado dizendo que o time do Atlético Mineiro é uma merda. O goleiro Everson do Atlético Mineiro disse algo muito semelhante. O goleiro disse que o Marlon Freitas também provocou, dizendo que o time do Atlético Mineiro era fraco. Mas eu não vi ninguém perguntando, pelo menos até agora, no momento que eu gravo esse vídeo, ninguém pedindo para que esses jogadores dessem a versão deles. Nem Luiz Henrique e nem Marlon Freitas. E aí eu fico pensando, será que realmente eles disseram isso? Caso eles realmente tenham dito isso, tá errado. Não tem como passar a mão na cabeça. Porque dessa forma você, cara, traz uma motivação maior para um jogo importantíssimo, o mais importante da história do Botafogo. Traz uma motivação nesse confronto que vai acontecer dia 30, final da Libertadores. Então você falar isso, provocar dessa forma, cara, você instiga o adversário a mostrar que quem está afirmando isso está errado. Então você instiga o adversário a dar tudo de si, cara. Você faz virar a chave na cabeça do adversário. O Atlético Mineiro não vem no momento bom. Então, falando isso, você aperta aquele botão, aperta o botão de liga que o time estava precisando que fosse apertado. Você dá um gatilho no adversário. Então, meu amigo, se isso realmente aconteceu, esses caras, Marlon Freitas e Luiz Henrique, merecem tomar uma chamada muito dura. Porque isso está errado. Agora, como não foi provado nada, e sabendo que o Atlético Mineiro está num momento ruim, o Atlético Mineiro precisa de alguma forma virar a chave para esse jogo, isso seria uma ótima estratégia. Eu não duvido que possa ser isso. Então vamos tentar estratégias para pilhar a gente mesmo, para pilhar a torcida, para motivar a torcida, para de alguma forma virar a chave a nosso favor, mesmo que não seja verdade. Então vamos falar algumas coisas aqui para que, de certa forma, essa má fase nossa acabe e a gente entre pilhado no jogo. Isso seria uma ótima estratégia. Embora mesquinha, né? E aí todo mundo compra essa narrativa. Porque é a palavra de um contra a palavra de outro. A imprensa compra, a torcida do Atlético compra. E os caras crescem em cima disso. Agora, o Botafogo não pode cair em pilha do adversário. Eu tenho visto muitos falando acerca do jogo, né? Que o Botafogo caiu na pilha do adversário. Eu não vi isso, de verdade. O Barbosa, nesse jogo contra o Atlético, foi o que ele foi já em diversos momentos. Um cara que entra muito duro, um cara que às vezes não pensa antes de agir, que faz faltas desnecessárias. O primeiro cartão amarelo, eu não vi motivo para ele tomar o cartão de verdade. O segundo, eu vi motivo sim. O segundo até que ele mereceu. Mas o primeiro cartão amarelo, eu não entendi por que ele sofreu. Mas o Alexander Barbosa só foi aquele que ele havia sido em alguns momentos na temporada, havia melhorado muito, né, durante a temporada, essa questão dele de ser um pouco cabeça quente, entrar de forma mais dura, desnecessariamente, mas ele voltou a fazer isso nesse jogo contra o Atlético. O que aconteceu ali no final do jogo, né? Aquele tumulto, né, no pós-jogo, de segurança, de jogadores, de Luiz Henrique tacando coisa no segurança. O Luiz Henrique não deveria ter feito aquilo. Fato. E corre o risco de tomar um gancho. E não se surpreenda se o Luiz Henrique
tomar um gancho mais pesado. Não desfalcar o Botafogo só contra o Vitória. Desfalcar por mais jogos, inclusive contra o Palmeiras. Porque eles só querem um motivo, cara. Só querem motivo. E quando dão esse motivo, eles agradecem. Me refiro à arbitragem, VAR, CBF. Então, tudo aquilo que aconteceu ali no final do jogo, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, se os seguranças do estádio ficaram provocando alguém, não se sabe ainda o porquê dos seguranças do Botafogo estarem ali. Ainda nesse momento não surgiu essa informação. Mas claro, é claro que nesse momento vão aproveitar para dizer que o time do Botafogo não soube perder, que não sabe perder, que está desequilibrado, que está sentindo a pressão, toda essa narrativa que a mídia tem, que muitos torcedores rivais têm e que muitos torcedores do Botafogo compram isso e ficam repetindo a mesma coisa. Agora, falando do campo e bola, o Arthur Jorge falou muito, né? Eu li ali alguns trechos da declaração dele na entrevista coletiva e ele cita muito a arbitragem, que condicionou muito o jogo. Sim, cara, a arbitragem, mais uma vez, sendo conivente com cera, sendo conivente com Gandula, escondendo a bola, sendo conivente com toda aquela patifaria que o Atlético estava fazendo, de não querer jogar, de os caras se jogando em campo e o juiz não fazendo nada. Ok. Mas a impressão que eu tenho é que o Arthur Jorge, ele projetou esse time do Botafogo, ele fez o time do Botafogo ter uma proposta baseado em um futebol, claro, muito ofensivo, como mas um futebol que precisa de espaço, como se todo adversário desse campo para o Botafogo, como se todo adversário fosse para cima do Botafogo e dessa forma também oferecesse espaços quando o Botafogo recuperasse essa bola. Porque o Botafogo, os melhores jogos do Botafogo foi assim, contra adversários que também jogam bola, que também vão para cima. O 5-0 do Botafogo sobre o Penharol saiu pro jogo, cara. Surpreendeu. O Penharol não se fechou lá atrás, não. Então, Criciúma, Cuiabá, Grêmio, Atlético Mineiro agora, né? Mesma coisa, fechado. E o Botafogo tem tido dificuldades nisso. Os 3-0 sobre o Vasco também queria jogo. O Vasco também foi para cima. Então, cara, o Arthur Jorge precisa encontrar soluções para isso. Por isso é que eu falei que a impressão que eu tenho é que esse time é treinado somente para jogar contra times que estão abertos. Porque quando joga contra times que estacionam um caminhão lá atrás, o Botafogo até cria algumas situações de gol, mas muitas delas de chutes de média e longa distância, muitos cruzamentos para a área, que vale dizer também, precisa ter melhor eficiência nesses cruzamentos. O Botafogo está errando muito cruzamento, o Botafogo está errando muito chute. Cara, não é só o Marlon Freitas que tem chutado mal pro gol, Tiquinho chuta muito mal pro gol, o Thiago Almada também, em diversos momentos, chuta mal pro gol. Então Arthur Jorge precisa encontrar soluções nesse tipo de jogo. Precisa ter mais recursos, cara. O Botafogo precisa melhorar a finalização. Tanto que eu falei aqui, o Botafogo fez 4 gols nos últimos 4 jogos. Média de 1 gol por jogo. É muito pouco. Caiu muito o rendimento de finalização do Botafogo. De eficiência nas finalizações. O Botafogo por muito tempo se notabilizou por eficiência e por ser o melhor ataque da competição. Mas isso tem caído nessa reta final. Precisa reencontrar essa eficiência, cara. E precisa também o Arthur Jorge pensar em soluções para um jogo como esses, contra times fechados, contra times que jogam recuados. Então ele está lá para isso.
E outra coisa que o Arthur Jorge precisa perceber é que Eduardo e Tiquinho não dá mais. Não dá mais. Tiquinho está inexistente. O Tiquinho não existe nessa reta final. Eduardo não existe nessa reta final. Desde que esses caras voltaram a ser utilizados, não acrescentaram absolutamente nada. Na ausência do Igor Jesus, é muito melhor ter o Júnior Santos como esse homem de área, que já rendeu jogando nessa função. E no meio-campo, com a ausência do Thiago Almada, você pode colocar por ali ou o Savarino, que também sabe jogar por dentro, ou até o Oscar Romero. Porque o Eduardo não dá, cara. Não dá. E aí, para as pontas, se o Savarino estiver jogando por dentro e o Júnior Santos estiver jogando na frente, os dois, né, nessas funções, quem pode jogar pela esquerda é o Thiago Almada, que já fez essa função também. Pela direita, Luiz Henrique. Na ausência do Luiz Henrique, pode colocar o Matheus Martins como ponta direita, pode botar o Jefinho na ponta esquerda. Então, o Arthur Jorge precisa passar a analisar os lados que esses jogadores jogam. Jefinho não rende pelo lado direito. Não rende. Eduardo não está rendendo, Tiquinho não está rendendo. Não dá para continuar insistindo em jogadores, cara, que não estão mais jogando bola. E contra times fechados, o Marlon Freitas não rende. O Marlon Freitas é um jogador que rende muito contra times que estão abertos por causa dos lançamentos, dos passes em profundidade, pro Luiz Henrique, pro lateral, passando nas costas, né? Quando o lateral avança, o Marlon Freitas ele é bom nesse passe nas costas do lateral adversário, encontrando os pontas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada. Quando o time adversário está fechado, o Marlon Freitas fica sem mobilidade, ele fica sem recurso. E aí a gente viu o Marlon Freitas tocando para o lado, o Marlon Freitas tocando para trás. Então, cara, contra times assim, tem que tirar o Marlon Freitas. Fica com o Gregory e coloca mais um jogador. Coloca mais um meia ofensivo para tabelar, para abrir espaços, para pensar algo diferente. Não dá para ficar com o Marlon Freitas em campo contra times que jogam fechados, porque o Marlon Freitas se torna um jogador previsível. Então não tem nada perdido. Botafogo ainda só depende dele. Agora, precisa virar a chave, precisa reencontrar o caminho das vitórias. Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.